2017. Ano da Palavra. Revista Lições Bíblicas CPAD, o currículo de escola dominical mais completo do país. Do berçário à vida adulta, conhecimento bíblico e aplicação prática para toda a família. No próximo trimestre, a revista para adultos terá como tema o caráter do cristão moldado pela Palavra de Deus, provado como ouro, comentada pelo pastor Elinaldo Renovato. Nela teremos a oportunidade ímpar de estudar a respeito dos personagens bíblicos que nos ajudarão a entender o verdadeiro caráter cristão. E ainda a revista de jovens, O Sermão do Monte, a justiça sob a ótica de Jesus, comentada pelo pastor César Moisés. Lições bíblicas da CPAD. Adquira agora. Descontos especiais para igrejas. Aceitamos todos os cartões. Pelo 0800 021 7373. www.cpad.com.br. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 13. Uma vida de frutificação. Meu querido irmão, meu querido professor, a paz de Cristo Jesus. Chegamos à lição final desse trimestre. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder partilhar com você sobre a palavra do Senhor. Agradecer também à CPAD pela oportunidade que nos facultou para transmitir os ensinos salutares da palavra do Senhor. E nesta última lição, nós iremos focar sobre a questão de uma vida de frutificação. Nós usamos para base de todo esse conteúdo o capítulo 15 do livro de João. E você, querido professor, pode destacar a importância para cada aluno se tornar frutífero na obra de Deus. Como? Atentando para a palavra do Senhor. No primeiro ponto, nós falamos sobre a videira e os ramos. O interessante é que eu quero dizer que a frutificação espiritual, ela é resultado de uma ação direta do Espírito Santo. Por que o crente frutifica na casa do Senhor? Por que o crente produz frutos na obra de Deus? Por que o crente tem qualidade de vida? Porque, na verdade, é algo que vem do Espírito Santo. Por exemplo, quando você lê o Salmo 1, no versículo 3, você vai ver que ali é a qualidade de vida. Mas o versículo 2 responde, por que essa qualidade? Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Portanto, é importante que cada aluno saiba que uma vida de qualidade impulsionada pelo Espírito Santo vem através da meditação da palavra de Deus. Sem oração, sem a palavra, sem jejum, sem consagração, não tem como o crente ter uma vida de frutificação espiritual, pois essa qualidade de vida é uma ação direta do Espírito Santo. Nós colocamos aqui que o Espírito Santo ele age como um princípio divino para que o fruto possa nascer em nossa vida. É ele implantando essa nova natureza, trazendo para o nosso terreno humano, para o nosso homem interior, vivificando o nosso espírito para que nós possamos ter vida e vida com qualidade. Portanto, nós vamos seguir essa questão. E nesse ponto 1, a primeira coisa que eu destaco é sobre a videira e seus ramos. Nós temos aí uma parábola e a primeira coisa que eu percebo aqui nessa parábola é que Jesus Cristo quer mostrar que para aqueles que desejam ser produtivos em sua obra, precisam de fato estar ligados nele. Aqui nós temos uma questão de relacionamento, de intimidade.
E isso eu friso nesse texto bíblico, a reciprocidade, ou seja, uma ligação entre você e Cristo e o Espírito Santo atuando dentro da sua vida. Pastor Osiel, qual é o segredo que eu ensino para os meus alunos, como cada um deles podem tornar-se produtivos, frutíferos na casa do Senhor? Primeiro, diga ao aluno que ele precisa estar em Cristo. A ênfase aqui é esta, a preposição grega en, que quer dizer dentro, na verdade ela fala de um relacionamento vivencial direto com Cristo. É impossível estar em Cristo e não dar frutos. Por isso que Jesus diz assim, toda vara que está ligada em mim. Veja, o todo aí é inclusivo. Quem está ligado em Jesus tem que produzir alguma coisa, tem que produzir o seu caráter. Então a vida de frutificação, ela acontece através de um relacionamento sincero. Quando Jesus Cristo disse em Mateus 7, falando dos falsos obreiros, ele disse que vai dizer para muitos, eu não vos conheço. Por quê? Porque tinham apenas obras, mas não tinham frutos. O fruto é a identidade. O fruto é a síntese superior que relata a essência do que há dentro de você. Portanto, professor, destaque a importância aos seus alunos de cada um permanecer em Cristo, estar em Cristo, porque Jesus é a base para toda a fundamentação da frutificação espiritual. Eu coloco dentro desse texto que se você não está em Cristo, não tem como produzir. O interessante é que nessa parábola, o texto começa dizendo, Jesus Cristo dando ênfase à videira verdadeira. Ele está fazendo aqui uma contrariedade entre ele e Israel. Porque antes Israel era a videira, mas Israel falhou. A Bíblia diz, em Isaías capítulo 5, que Deus esperou que eles dessem uvas boas, mas eles deram uvas bravas. Ou seja, a qualidade de vida, o caráter sincero e o comprometimento real e a frutificação espiritual que Deus esperava de Israel, Israel não pôde dar. Israel não expressou isso para Deus. Por isso que João começa dizendo, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Ou seja, Jesus como a videira verdadeira, ele também está dando ênfase à verdadeira espiritualidade. Eu posso, até com os dons, manifestar coisas sobrenaturais, mas eu não posso evidenciar uma vida de caráter transformado pelo poder da palavra de Cristo. Por isso, quando eu digo que eu vivo dentro de Cristo, eu posso expressar essa verdadeira espiritualidade, porque ele diz, eu sou a videira verdadeira. Então aqui tem um aspecto da verdadeira espiritualidade. Quem deseja alcançar um padrão de vida de qualidade conforme a palavra do Senhor, tem que estar ligado em Jesus Cristo. Então, aqui tem a questão do relacionamento. Fale sobre isso. No ponto 3, nós destacamos também a questão da poda. Jesus diz que toda vara que dá fruto tem que ser cortada, tem que ser limpa para que ela dê mais frutos. O que isto quer dizer? O Senhor Jesus, ele quer que nós sejamos produtivos. E eu destaco aqui o seguinte, essa limpeza é para não deixar tendências comprometedoras, crescimento sem frutos. Professor, fale de muitos que estão dentro da igreja e que crescem, mas crescem só no cargo, só na posição, só no título, mas que não conquista nada para Deus. Quantos não são produtores de grandes obras, até obras teológicas, mas na praticidade divina não tem fruto nenhum na obra de Deus. Por isso que naquele dia Jesus vai dizer para muitos, não vos conheço, porque a verdadeira vida com Cristo, ela é produtiva. Quem vive em Jesus Cristo não tem como ser infrutífero, tem que produzir algo. Portanto, destaque isso. A árvore que dá fruto, o Senhor Jesus Cristo corta e limpa, para que ela dê mais frutos. É isso que o texto fala sobre a importância de se evitar aquilo que pode comprometer o crescimento dessa árvore.
Por isso que Jesus Cristo faz questão de tirar as ervas daninhas que possam comprometer a qualidade dessa vara, a qualidade desse ramo que está ligado em Jesus Cristo. Quando o cristão está ligado em Cristo e é limpo pela palavra, a produtividade é certa. Professor, destaque para o seu aluno que ele precisa ter a vida limpa pela palavra. É isso que está em João 15, verso 3. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Durante todo o trajeto de Israel pelo deserto, eles ficaram comprometidos. Chegou o dia que eles se tornaram sem frutos. Daí, o próprio salmista, no Salmo 80, chegou a clamar: vem, Senhor, olha e visita a tua vinha. Ou seja, eles clamaram para que Deus novamente os visitasse. Porque sem Deus, sem Cristo, não há como sermos produtivos. Então, nesse primeiro ponto, professor, fale aos seus alunos sobre a importância de estar em Cristo. E diga a ele que se houver um processo de poda na sua vida, algum corte, é porque Deus está trabalhando para tirar aquilo que pode atrapalhar o seu crescimento espiritual. Destaque isso com precisão. No segundo ponto, nós falamos sobre a fundamentação da frutificação espiritual. É interessante que eu coloco aqui que o fundamento da frutificação espiritual é o amor. Mas eu não estou falando aqui de qualquer amor, eu estou falando aqui do amor de Cristo. Destaque isso, porque no texto Jesus diz assim: vocês devem permanecer no meu amor. Eu não estou falando de um amor utópico, eu não estou falando de um amor platônico, eu estou falando do amor de Cristo. Realce isso para o seu aluno, que ele precisa viver o amor de Cristo Jesus. Não é qualquer amor, não é o amor geral, é o amor de Jesus. E por que viver no amor de Jesus? Porque o amor de Jesus é o amor do Pai. E quem vive no amor do Pai sabe como produzir mais. Porque o amor do Pai não despreza, o amor do Pai cuida, o amor do Pai ampara, o amor do Pai dá carinho. É isso que o amor faz. Então Jesus Cristo, ele fala: permaneceis no meu amor. O amor divino de Cristo faz com que tenhamos a capacidade de amar como o Pai amou. O mais interessante é você falar para os seus alunos que Jesus aqui ele destaca o amor como fruto, o amor do Pai, porque esse amor ele iria ajudar os discípulos a estarem unidos. O que viria era muito forte: a separação, a perseguição, ódio de muitos, inclusive do próprio mundo para com os discípulos. Porque Jesus deixa claro que o mundo haveria de amar o que era seu. E como os discípulos agora não seriam mais do mundo, mas de Cristo, então eles passariam a serem odiados. Então é importante entender aqui que o amor de Jesus Cristo fortalece os relacionamentos. Imagine uma igreja, professor, superintendente, querido aluno, vivendo no amor de Deus. Ela se torna forte. Vocês podem perceber que Judas iria trair e muitos dos discípulos seriam feridos, inclusive o pastor. Ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão. Por isso que Jesus já estava preparando cada um deles para permanecerem no seu amor. Por que a igreja primitiva avançou tanto? Por que a igreja primitiva frutificou tanto? Porque em cada coração dos servos de Deus estava o amor de Cristo Jesus. Nós já falamos que o maior símbolo do cristianismo é o amor. Louvamos a Deus pelos templos, pelas catedrais que são feitas. Louvamos a Deus pela nossa teologia. Mas eu quero citar uma frase de Karl Barth. Quando perguntado em uma universidade sobre como ele definiria a vida cristã, ele disse bem claramente: eu sei que Jesus me ama e eu sei que Ele é tudo para mim. Então, o importante é o amor. Sem o amor, nós temos apenas tradições. Sem o amor, seremos apenas uma organização. Mas com o amor, estaremos fortalecidos para cuidar e amparar os necessitados. Então, professor, fale sobre a importância de cada aluno permanecer no amor de Cristo Jesus. E o terceiro e último ponto fala que nós fomos chamados
para frutificar. O próprio Jesus Cristo disse: não escolheste vós a mim, mas eu escolhi para que vades e deem frutos. O interessante aqui é destacar que nesse versículo, fruto é o amor. Quanto mais amor nós tivermos, quanto mais amor nós demonstrarmos para com o nosso semelhante, mais nós iremos atrair as pessoas. Às vezes, eu prego um evangelho bem mesclado, recheado de teologia, de filosofia, mas na verdade as pessoas não veem no meu rosto a expressão de um verdadeiro amor. Por que que Cristo desenvolveu bem o seu ministério? Porque ele amava a todos. Ele amava o ladrão, ele amava o bandido, ele amava a prostituta. Fale aos seus alunos da importância de amar o próximo, porque se nós tivermos amor, nós iremos cuidar de cada um. Portanto, fica aqui as nossas palavras, dentro do contexto bíblico. Amemos uns aos outros e assim vai acontecer a verdadeira multiplicação espiritual. Obrigado a todos, que o Senhor Deus seja com todos nós, para todo sempre. Amém. CPAD, a editora da Escola Dominical.